gente se desenvolve, quando a gente tem essa sorte, e algum dia a gente vai morrer. Isso aí todo mundo sabe. Isso já está na história de todo mundo. É a única coisa que está na nossa história, se a gente nasceu, é que um dia a gente vai morrer. Agora, o que é a nossa história? Não é a morte nem o nascimento. É aquilo que a gente faz entre uma coisa e outra. A gente vai construir a nossa história. E é interessante que Ulisses era um homem. Era um homem muito inteligente, muito esperto, muito safo, né, que a gente diz aqui no Rio de Janeiro. Mas ele é um homem, ele sabia que ele ia morrer. E ela oferece para ele a imortalidade. Olha só, ele ia virar um deus. Ele ia ser imortal. Ao invés de ter que comer e beber as coisas que os homens comem e bebem, ele ia beber o néctar dos deuses. Ele ia comer a ambrosia, que eram comidas e bebidas que só os deuses dispunham. E ele recusa e diz que ele quer voltar para casa. É muito bonita essa história, porque o que o Homero está dizendo? Ele, na verdade, está usando Ulisses para dizer que a gente tem que abraçar a nossa condição humana. Quer dizer, que nem as regras do jogo. Se a regra do jogo é que a gente vai morrer um dia, tudo bem, que a gente morra. Mas a gente tem a consciência de que nós somos seres humanos e a gente vai fazer o melhor possível, o melhor que a gente conseguir fazer, né? Então ele recusa a imortalidade e escolhe continuar a ser um ser humano. Isso é fantástico, o Homero fazer uma coisa dessa, né? E é bonito também porque ela é uma deusa que se apaixona por ele. E depois de 7 anos ela tem que deixar ele embora. É claro que a deusa ficou com uma dor de cotovelo danada, né? Porque ele era um mortal, ela se apaixona por ele, oferece para ele imortalidade e ele quer ir embora. Ele quer ir visitar, ele quer ver a mulher, ele quer rever o filho, né? Porque essa altura já estava crescido, né? Que ele tinha deixado o filho pequeno, já se passaram 20 anos e ele vai chegar, o filho já está um homem. Ele quer voltar e ver a terra natal dele, a ilha dele. Ele quer voltar a ser rei do povo dele. Ele quer reencontrar o cachorro. Ele quer reencontrar os amigos. Ele quer reencontrar até os escravos, os servidores dele, a casa dele, a cama que ele mesmo fez. Quer dizer, ele está ali na ilha, a deusa é lindíssima. Por mais bonita que fosse a Penélope, em sendo ela uma deusa, ela, homericamente falando, ela era mais bonita. Mas, para o Ulisses, não. Para o Ulisses, a Penélope era mais bonita. Porque ela era a mulher que ele amava. Então também tem essa história. Também é bacana nessa história da Calypso, a escolha que o Ulisses faz, né? Já a história das sereias era um outro perigo. Qual é o perigo, talvez, das sereias? Uma curiosidade excessiva. Porque, olha só, a gente vê no filme americano aquela sereia que é o quê? Uma mulher normalmente bonita, né? Com um rabo de peixe, não é isso? Mas a sereia da Grécia Antiga não era assim. Como é que ele representa a sereia aí? Dá pra vir, Joana? Pra mostrar, por favor? Ela tem os pés de galinha, o corpo de galinha, elas têm uma língua de cobra e elas cantam bastante. Elas cantavam para atrair os marinheiros, né? Os navios paravam, era um canto belíssimo, mas talvez Homero esteja dizendo o seguinte: às vezes a beleza é enganadora. Não caia no canto da sereia. A sereia canta muito bem, mas ela quer te devorar. Elas eram aves, na verdade. Elas não eram peixes. Elas eram aves, mas aves de rapina. Elas se alimentavam de carne humana. E elas conseguiam essa carne humana atraindo os homens a partir do canto. E Ulisses, ele quer ouvir o canto das sereias, mas ele não quer ser devorado. Então o que ele faz? Ele pede para ser amarrado no mastro, ele coloca cera no ouvido dos marinheiros, porque se não colocasse eles iam querer ir com o navio até onde estavam as sereias, né? Que elas cantavam ao longe, eles chegavam perto, elas atacavam e devoravam. Era uma armadilha, né? A beleza do canto das sereias era uma armadilha. Mas ele fica preso, pede para tirarem, depois que ele está amarrado a cera dos ouvidos, ele ouve o canto das sereias, né? Mas ele foi o único homem que ouviu o canto das sereias e não morreu, e não foi devorado por elas. Novamente, graças ao quê? Graças à inteligência. Então você vê que na Odisseia é como se
Homero estivesse fazendo um grande elogio à inteligência. É a história de um guerreiro, mas na verdade esse guerreiro está sendo louvado pela inteligência e não pela capacidade de uso da força dele ou da violência. Vamos continuar. Quer dizer, você vai continuar, né, Clarinha? Vamos lá. A sereia. Vem, Ulisses, queremos você. Ai, me saltem. Venha. E aí depois de um tempo, ele chega no reino dos mortos e oferece um carneiro de sacrifício, e ele encontra o rei Agamenon. Aí o rei Agamenon conta que ele sobreviveu à guerra, quando voltou foi assassinado pela própria mulher, e fala que ele deveria ter ficado com a Circe porque ele está marcado para morrer. E aí depois ele olha por lado e encontra a mãe. E ela conta que morreu enquanto esperava a volta dele. E fala que Ítaca está tomada pelos pretendentes para ele voltar ao alvo. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante, né, Clarinha? Porque no Brasil a gente tem religiões em que os vivos conversam com os mortos, né? Com o espírito dos mortos. A gente tem o espiritismo em que isso acontece, né? A gente tem a Umbanda, onde nós temos entidades que já foram pessoas, já foram seres de carne e osso, e hoje elas sobrevivem enquanto espíritos, enquanto entidades, né? E elas, através de um médium, através de uma pessoa que é um meio, né? Que também é chamada de cavalo, ela incorpora nessa pessoa e ela se manifesta. Ela fala, ela dá consulta, ela dá conselho. Então é a alma dessas pessoas, né, que aparece. E é engraçado que isso já está presente na Odisseia. Não é? Na Odisseia, quando ele vai para o Hades, que é o lugar onde ficava a alma dos mortos, ele faz, na verdade, o quê? É uma sessão espírita. Uma sessão espírita, um ritual grego, sacrifica o carneiro, entra lá dentro de um buraco, as almas aparecem meio que na forma de uma nuvem, mas é uma sessão espírita. E nessa sessão espírita aparece a mãe dele, que é muito triste, que ele ficou tanto tempo longe, 10 anos de guerra e mais 10 anos de aventuras, que a mãe dele morreu. Então isso aí não tinha outro jeito dele ver a mãe. Ele faz esse ritual para isso, para ver amigos e pessoas da família dele mortas. Ele poder assistir, né, a conversar com essas pessoas de novo. E é a mãe e é o espírito que avisa ele. Como acontece em algumas religiões brasileiras, em que às vezes o espírito te avisa de alguma coisa. Então é interessante, né? Porque a Grécia Antiga se parece com o Brasil atual. Do ponto de vista religioso, parece que a Grécia Antiga era totalmente diferente. Era, mas tem coisa que se assemelha. E aí também tem um lado interessante. Depois eu queria até que você assistisse a aula do Felipe, porque você vai entender esse lado do Agamemnon. O Agamemnon quem era? Era o principal rei, né, da expedição grega a Troia. E Agamemnon aparece na Ilíada logo no começo. Ele aparece mal na fita, mal no filme. Por quê? Ele tinha sequestrado a filha do sacerdote de Apolo e ele não quer devolver a filha do sacerdote, mesmo o sacerdote oferecendo resgate a ele. Então ele aparece como um cara violento, como alguém arrogante, como alguém que desrespeita os deuses. E aí Homero complementa a história de Agamemnon, que ele começou a contar na Ilíada, ele complementa na Odisseia, dizendo o que acontece com ele? Que gostava tanto daquela escrava lá, quando ele chega em casa ele é assassinado pela mulher. A mulher junto com o amante planejam o assassinato de Agamemnon assim que ele volta. Quer dizer, ele não respeitou a mulher não só não respeitou ele, mas se juntou com o amante e matou Agamemnon. Então você vê um destino trágico. Ele ganha a guerra, ele se sente todo poderoso, ele saqueia a Troia, ele toma as riquezas, ele escraviza as mulheres, escraviza as crianças, que a guerra era pesada. Mas quando ele volta se achando no auge da glória, ele é morto pela mulher, que ele tanto desprezou, que ele tanto, né? Então é interessante, porque o Homero está parecendo até meio feminista, né? Esse homem
machão, esse homem arrogante, ele é punido pela própria mulher junto com o amante. Não estou dizendo que deva se fazer isso, pelo amor de Deus, não estou falando isso, porque isso é simbólico, tá? O que é simbólico? É uma coisa que não é o que acontece exatamente na realidade, mas ela aponta, até através do exagero, o que o poeta está querendo dizer. Então aquela ribes, aquele orgulho excessivo do Agamemnon, ele é punido quando ele chega em casa, tá? Então vamos contar a história, continuar. Clarinha, você está ótima. Você está contratada como minha assistente. Não sei como é que eu vou te pagar, sorvete? Aqui. Eu vou verificar se está gravando, porque eu ia só assumir por um tempinho. Está escrito gravar? Tá gravando. Beleza. Você não quer assumir aqui não, Alexandre? Acho que é melhor. E aí, ele encontra pra ela, que é cheia de monstros, e aqui ela diz assim: Poseidon, Ulisses está chegando a Ítaca. E aí, Zeus, meu irmão, ele destruiu meu templo e furou o único olho do meu filho Polifemo. Eu já lhe disse, Poseidon, você não pode matar Ulisses, porque ele é protegido da minha filha Atena. Aí o Zeus fala que vai mandar um raio para um maremoto que mata todos menos Ulisses. E aí ele pensa, acho que nunca mais vou voltar para casa. E aí ele encontra a deusa Atena, que falou para ele usar uma roupa de mendigo que esperar na casa do guardador de porcos. Ah, olha só, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Homero, se a Odisseia fosse uma novela, era como se ele fizesse uma novela dupla. De um lado tem a novela dos homens. Homens no sentido de seres humanos, homens e mulheres, tá? E crianças, tal, meninos, meninas. Do outro lado tem a novela dos deuses. Então tem as disputas entre os homens, mas tem as disputas entre os deuses. E as disputas entre homens, dos homens entre si e dos deuses, elas se misturam. Então esse foi um caso típico. Ulisses furou o olho de Polifemo, só que Polifemo era filho de um deus, do deus Posido, que controlava o mar. Hades controlava o mundo dos mortos, Poseidon controlava o mar, e Zeus controlava todo o resto, né? Mas sobretudo a terra, sobretudo o destino dos homens. Ele que era o deus mais poderoso. Poseidon, entretanto, ele pune Ulisses ou Odisseus, né, por ter furado o olho de Polifemo, que nem você mostrou aí. Ele faz o navio de Ulisses naufragar. E aí é muito bonita essa história, porque quando naufraga o navio de Ulisses, ele vem andar na terra, né, de um povo chamado Feácio, dos Feácios, que ao contrário do Polifemo, eram homens e mulheres de verdade e eram hospitaleiros. Mas ele chega completamente nu na praia, completamente nu, né? Ele fica atrás de uma moita, vendo o que ele vai fazer. E aí chega uma princesa lindíssima chamada Nausicaa, que era filha do rei dos Feácios. E ela tinha vindo até o rio para lavar a roupa junto com as escravas. Depois de lavar a roupa, elas botam a roupa para secar e elas jogam bola. Não com o pé, mas com a mão. Elas estão jogando bola, o que mostra que lá 700 anos antes de Cristo já tinha jogo com bola. Elas estão arremessando a bola uma para a outra. Digamos, uma forma muito primitiva de voleibol. Mas Tá? a bola não era de plástico. Não era de plástico. Tá certo, é verdade. Mas era uma bola. A bola cai atrás da moita. Quando a bola cai atrás da moita, elas percebem que o Ulisses está ali. O Ulisses se tapa com uma árvore, que ele não vai aparecer diante de uma moça totalmente nu. Mas a deusa Palas Atena, que protegia Ulisses, o que ela faz?
Ulisses já estava meio castigado, não é? Ele já não era tão jovem e ele tinha sofrido muito, 10 anos de guerra, mais 10 anos vagando para lá e para cá, mas ela dá assim uma garibada na imagem do Ulisses, né? Ela faz ele se apresentar diante dela todo garboso, cheio de brilho, e ela, apesar dele ser muito mais velho que ela se apaixona por ele, ela olha para ele e fica apaixonada. Ele pede desculpas por estar ali naquela situação, né? Diz que ele é um estrangeiro, que ele pede auxílio a ela, que ele pede hospitalidade. E ela, pensando em namorar e em casar com ele, né? Ela era a princesa, todo mundo queria casar com ela. Ela diz, não, pode deixar, vou te emprestar umas roupas e você vai vir comigo para o palácio. Ele vem protegido por uma nuvem de Palas Atena, que aparece isso na Ilíada, por exemplo, quando Príamo, ele vai até o acampamento de Aquiles para pedir o corpo de Heitor de volta. Isso acontece de novo na Odisseia. Ulisses é protegido, chega diante da rainha, é interessante, que não é diante do rei, chega diante da rainha, se ajoelha, que era a posição do suplicante, né? Que é a posição que depois ficou sendo a posição do catolicismo, de rezar, e a posição de você prestar vassalagem a alguém, que é ficar de joelhos, botar as mãos aqui no peito e abaixar a cabeça e suplicar, né, por hospitalidade. A rainha concede hospitalidade, manda dar um banho, né? Não é banho de loja, é banho mesmo, com sabão, na verdade com óleo, né, com água, com perfume, e aí ele aparece todo bonitão, né, bem vestido. Mas os outros homens ficam furiosos com ele. Fala, pô, esse cara chegou agora na área, já quer sentar na janela, já quer levar a princesa, casar, a princesa está querendo casar com ele. Ulisses não queria casar com ninguém. Já era casado, ele queria ir embora para casa. A deusa quis casar com ele e ele não quis, tá certo? Ele queria voltar para casa, mas ele sabia também que ele não podia ferir aí, né, os sentimentos de ninguém. Quando pergunta quem ele é, ele dá um nome, mas não diz que ele era Ulisses. Aí os caras começam a espicaçar Ulisses. Olha, você não é de nada, você não deve ser guerreiro, coisa nenhuma. Você é um comerciante, você é um cara que vive aí vendendo quinquilharia, andando de ilha em ilha, entendeu? Você não é nobre que nem a gente. Porque nós vamos aqui fazer um concurso da nobreza, de arremesso de disco, arremesso de dardo, e você não é de nada. Aí Ulisses fala assim, tudo bem, posso participar? Ah, pode. E aí o que acontece? Na hora H, também com a ajuda dos deuses, os caras arremessam a lança lá longe, mas Ulisses arremessa a lança mais longe que todo mundo, ou seja, calou os críticos, né? Ninguém mais pôde falar nada, ele mostrou que ele era um homem nobre, que só os nobres é que praticavam isso como esporte, na verdade se preparando para a guerra. E aí ele pede muitas desculpas e tal, mas ele diz, olha, estou precisando voltar para casa. Nausicaa fica com o coração partido, né? Porque ela se apaixona por ele. Afinal, ele é o herói da história, né? Todas as mulheres, deusas, todo mundo, até as sereias ficaram apaixonadas pelo Ulisses. Mas não tem jeito, né? Ele quer voltar para casa. As sereias se apaixonam por todo mundo, mas na verdade não se apaixona. Ela não se apaixona, é verdade. Mas eu acho que no caso de Ulisses, como ele não foi até lá, elas ficaram até apaixonadas por ele. Sabe como é que é? Elas cantavam, todo mundo vinha. Na hora que não veio um, né, que elas tomaram um não, rotundo não, elas até ficaram apaixonadas. Sabe como é que é? A psicologia é contrária, mas eu concedo a você que está certa. Não dá para saber se as sereias se apaixonaram ou não, ou se elas simplesmente queriam devorar as carnes de Ulisses. Bom, mas o que acontece é que os feácios então proporcionam a Ulisses um barco com remadores para ele voltar para casa, porque ele não tinha mais barco, ele não tinha mais tripulação, ele não tinha mais nada. Ele chegou literalmente com uma mão na frente e a outra atrás. Aliás, provavelmente com as duas mãos na frente, né? Ele chegou nu e ele só conseguiu voltar para casa graças à hospitalidade dos feácios e também graças a Nausicaa. Foi a paixão da Nausicaa por ele que permitiu que ele tivesse o caminho das pedras. Que ela falou, pede para minha mãe. Talvez se ele pedisse para o pai, ele não ia ter a mesma resposta. Mas a Nausicaa falou, não, o atalho é você pedir hospitalidade para minha mãe, você suplicar para minha mãe. E aí ele vai para casa, só que ele vai para casa e Palas Atena dá o bizu para ele, fala, olha só, não vai chegar como Ulisses. Se você chegar como Ulisses, os pretendentes que eram mais de 100 vão te linchar, vão te matar, vão cortar a tua cabeça.
não é? Você chega disfarçado de mendigo para saber como é que estão as coisas, fica na casa de um empregado, que é o porqueiro é o meu, que era quem cuidava dos porcos, né? Alimentava os porcos, fazia carne de porco, matava o porco, fazia carne, né? Você fica na casa do porqueiro é o meu e depois segue minhas instruções que você vai conseguir recuperar a sua mulher, o seu filho, a sua casa. Mas também não vai ser fácil. Então Ulisses é um herói que ele consegue vencer a guerra de Troia, depois ele tem que lutar com Polifemo, ele tem que escapar da sereia, ele tem que escapar de virar um porco, ele tem que escapar até do amor da ninfa, ele tem que escapar porque era amor demais, né? Estava sufocando ele durante 7 anos. Né? Ele escapa do confronto com os homens feácios até que ele chega em casa e aí ele tem que escapar dos pretendentes. Vamos lá, o que mais acontece? A deusa Atena, no sonho de Telêmaco, fala que para quando ele chegar a Ítaca, para ele ir direto à casa do guardador de porcos. Aí quando ele chega, fala assim: Telêmaco? Sim, há quanto tempo? Sou seu pai. Aí ele surpreso: meu pai? Por onde você andou? Eu conto depois, primeiro vamos dar os pretendentes. Aí ele chega lá e os pretendentes ficam: Telêmaco voltou, vamos matar. Aí o Ulisses vem vestido de mendigo e pergunta: pode me dar um trocado? Aí eles falam todos pra cair fora. E aí ela fala que a Penélope fala que quem conseguisse atirar uma flecha com um arco que só o Ulisses conseguia envergar e acertar todos os machados será o meu marido. Aí todos os pretendentes reclamam que não conseguem. Aí chega o Ulisses e vai tentar. E aí ele vai e atira a flecha, depois de ter envergado o arco, consegue. E aí eles ficam todos surpresos, como esse mendigo pode, tudo. Aí Ulisses e Telêmaco matam os pretendentes e depois pedem para as criadas limparem tudo, e depois que elas limparem, levam para fora e matam elas. E aí, depois, aqui, chega os pais dos pretendentes e falam: Ulisses, você matou nossos filhos, vamos matar você. Mas eles destruíram a nossa casa e acabaram com a nossa comida. Aí que eles vão visitar o avô do Telêmaco. E aí eles brigam de novo. E aí Zeus já não aguenta mais briga e joga um raio. E aí o Ulisses chega em casa e fala que ele é o Ulisses de verdade. E aí, quando ele chega, a Penélope faz um desafio Pode sentar na mesa. faz um desafio para ele, para ver se ele era Ulisses mesmo. Pede para ele arrastar uma cama pro quarto ao lado. Aí ele fala: mas você sabe que isso é impossível, essa cama foi talhada de uma grande oliveira. Depois eu construí a casa em volta dela, né? E aí tem a árvore. E aí, Ulisses, é você mesmo. Você é a única pessoa que sabia disso. Onde você esteve esses 20 anos? Meu amor, essa é uma longa história. Gente, vamos bater palma para a Vanessa. Ela contou a história toda. Sensacional. Eu vou só complementar essa chegada de Ulisses em casa, porque ela é muito interessante por conta de alguns detalhes, né? O primeiro detalhe é que ele chegar de mendigo é para não chamar atenção, porque o mendigo era alguém que
obviamente, dentro dessa escala da sociedade grega da época, né, era uma pessoa que não tinha importância social. Mas era também uma maneira do poeta salientar o mau comportamento dos pretendentes. Você lembra que a gente falou que a hospitalidade era vista pelos gregos como uma das principais características de um povo civilizado, de um povo que sabia se comportar? E os pretendentes estão fazendo uma espécie de hospitalidade ao contrário, certo? Obviamente, se eu chegar na casa do meu amigo Alexandre, que está filmando ali, do seu pai, né? Pô, ele sempre me recebeu bem na casa dele. Cheguei na festa lá dele, tinha comida, tinha bebida. Ele me apresentou as pessoas, ele me abraçou e falou: poxa, Alvino, que bom que você chegou aqui, tá ótimo, tudo bem. Era aniversário dele, cheguei na casa dele. Se eu chegar amanhã na casa dele, também vai me receber muito bem. Agora, se todo dia eu for na casa do Alexandre para almoçar, para jantar, para tomar café da manhã, né? Aí já não é hospitalidade, eu já estou abusando. E era o que os pretendentes faziam. E não era uma pessoa. Eram 108 pretendentes que ficavam dentro da casa do Ulisses, comendo e bebendo a comida do Ulisses. Do Ulisses, da Penélope e do filho dele. Então é novamente a questão da hospitalidade, só que ao contrário. E quando chega um mendigo, eles não são capazes de alimentar o mendigo com os recursos que nem eram deles, que eram do rei. Quer dizer, eles são muito arrogantes, são muito maus. E é através da hospitalidade que Homero caracteriza essa maldade dos pretendentes. É através desse maltrato ao mendigo, né? Que é exatamente na pessoa mais frágil, a pessoa mais desprotegida, é que você percebe se aquele povo realmente é educado. Porque é muito bom você tratar bem o seu amigo, você tratar bem um nobre, uma pessoa importante. Mas e um mendigo? Você vai tratar bem? Se você for civilizado, se for educado, sim. Você vai perceber que todos são seres humanos. Mas os pretendentes não. Trataram o mendigo a chute e a pontapé. A Penélope, por sua vez, ela coloca esse último tipo de prova. Ela não tem mais como adiar. E ela coloca na esperança de que ninguém seja capaz de vergar o arco de Ulisses. E realmente ninguém vai vergar. Só o mendigo vai vergar o arco. Que na verdade é Ulisses. E aproveitando que ele está com o arco, junto com o Eumeu, junto com o filho, que já era um homem, mas que não tinha, era um homem mais de 20 anos, não tinha condição de sozinho enfrentar os pretendentes, mas com Ulisses ele enfrenta. E aí é interessante, porque é um banho de sangue, né? O mundo era muito violento nessa época, algumas questões se resolviam com essa mistura. Ele usa a astúcia, mas ele usa a violência, ele usa a força também, para matar os pretendentes. Mas tem uns trechos da história que, nessa adaptação, mostra o livro ali, para o seu pai filmar, a capa do livro. É interessante, eu gostei dessa adaptação. Adaptação em quadrinhos na versão pop-up de Sanhita, a Odisseia, baseado no clássico de Homero. Eu gostei dessa adaptação da Publifolha, né? Vou até comprar para Kay, vou até comprar para minha filha. Dar os parabéns lá ao seu padrinho, né? Ele deu um presente maravilhoso para você. Ficar aqui os parabéns ao padrinho, o Edmundo, padrinho da Clarinha, né? Espero que ele assista esse filme, vá assistir o filme da afilhada. Mas tem uns detalhes que são muito bonitos nessa volta do Ulisses. Por exemplo, para o porqueiro, ele mentiu. Ele disse ainda que ele era um mendigo. E é interessante que o porqueiro, que era um homem humilde, não é? Ao contrário dos pretendentes que eram nobres, ele recebeu muito bem esse mendigo, não interessava.